Olá pessoal, ó, esse aqui é o vídeo 3 da aula 5 de Fundamentos da Matemática 2. E a gente está vendo nessa aula as propriedades que as relações satisfazem, né? A reflexiva, a simétrica, a transitiva e a antissimétrica, tá? A gente está fazendo são exemplos, ok? Então, ó, exemplo 3. Vamos mostrar que essa relação R, note que ela é uma relação de Z em Z, tá? Então é de todo o conjunto dos inteiros em todo o conjunto dos inteiros, tá? Que consiste apenas desses 4 elementos. Ela é transitiva, antissimétrica e não é reflexiva e nem simétrica, tá? Então, primeiro, R, né? Não é reflexiva. Bom, basta encontrar um número inteiro que não está relacionado com ele mesmo, né? Pode ser qualquer número inteiro. Então, bem tranquilo isso aqui. Pois, por exemplo, 3 não está relacionado com 3, tá? Poderia ser 1 e 1. O único caso que não funcionaria como contra-exemplo seria o 00 e o menos 1, né, que estão na relação R. Porque ela também não é simétrica, porque, por exemplo, o 2 está relacionado com o 3, mas o 3 não está relacionado com o 2. Então, R não é simétrica. Como é que é? Vamos olhar ali. Por exemplo, né, vou usar 2 está relacionado com 3, mas o 3 não está relacionado com 2. Note que você poderia usar o par menos 1, 1, né? Menos 1 está relacionado com o 1, mas o 1 não está relacionado com o menos 1, tá? Então, por exemplo, o 2 está relacionado com o 3 e o 3 não está relacionado com o 2. Agora, tem que mostrar que R é transitiva. Bom, para verificar a transitividade, você não precisa pegar aqueles elementos que tem primeira e segunda coordenadas iguais para verificar, tá? Então é claramente transitiva, né? O menos 1, 1 não vai fazer formar par com ninguém, né? Não tem nenhum outro par que comece com 1. Menos 1 não precisa analisar. Aqui, ó. Se eu fosse combinar, seria o menos 1 com menos 1, 1. Então, quando eu fazer a primeira para a terceira, eu ia voltar no menos 1, 1. Então não precisa analisar. E o 2, 3, ó, não tem nenhum outro elemento que está relacionado com 2, 3, então também não precisa analisar, tá? É... Eu vou escrever, vamos ver uma forma para eu escrever isso. Então, olha só. Note que se x e y e z são elementos inteiros, tais que x está relacionado com y e y está relacionado com z, então, na verdade, a única possibilidade aqui seria menos 1, menos 1, menos 1, 1, né? X igual a menos 1, y igual a menos 1 e o z é 1. Então, como o menos 1 está relacionado com 1, 1, segue que o x está relacionado com z, tá? Logo, R é transitiva. Agora, R é antissimétrica. Então, olha para a relação.
Os únicos casos em que acontece de x relacionar com y e y relaciona com x é quando é o par menos 1 e o 0, 0, né? Porque ó, o menos 1, 1 faz parte, só que o 1 menos 1 não faz. O 2, 3 está na relação, só que o 3, 2 não está, né? Então ela vai ser antissimétrica. Então, note que se x e y são dois números inteiros, tais que o x está relacionado com y e o y está relacionado com o x, então só há duas possibilidades. Então a primeira seria x igual a y igual a menos 1. E a segunda seria x igual a y igual a 0, né? Ou é esse par, ou é esse par que eu estou analisando, né? Então nos dois casos, o x é igual a y. Assim, vale a propriedade antissimétrica para essa relação R, tá? Então, em ambos os casos, vem que x é igual a y e assim R é antissimétrica. Ok? Bom, acabou o exemplo 3, vamos para o exemplo 4. Vamos considerar agora R, a seguinte relação no conjunto dos números reais, né? Que é a relação de menor, tá? Então, dois elementos serão relacionados, né? Essencialmente se o primeiro for menor que o segundo. Então, por exemplo, aqui ó, o 1 está relacionado com 2, o meio está relacionado com 3, o menos 2 está relacionado com 10, o menos 1 está relacionado com 0, tá? Só que, por exemplo, o 2 não está relacionado com o menos 2, o 3 não está relacionado com o 5 e assim por diante, tá? Um par só estará nessa relação se a primeira coordenada for menor que a segunda, tá? Vou mostrar então que essa relação ela é transitiva, antissimétrica, só que ela não é reflexiva e não é simétrica, tá? Então vamos lá. R não é reflexiva. Então, parece que é bem óbvio, tá? Porque um elemento nunca estará relacionado com ele mesmo, né? Porque, por exemplo, nesse caso, se o x está relacionado com o x, isso é equivalente a dizer que o x é menor que x. Isso aqui é sempre falso, né? Que todo elemento é igual a ele mesmo. Então, pode pegar qualquer número para ser o x ali. Pois, por exemplo, o 1 não está relacionado com o 1, né? Já que 1 é igual a 1. Ela também não é simétrica, né? Que ela não é simétrica também é fácil de ver, né? Por exemplo, se você tem dois elementos, x é menor que y, x relacionado com y, significa que o x é menor que y. Então você não pode ter que o y está relacionado com o x, porque se você tivesse isso, você também teria que o y seria menor que o x, né? E essas duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, né? Ok? Pois, por exemplo, o 1 está relacionado com o 2, mas
o 2 não está relacionado com o 1. Esse exemplo que eu fiz aqui em cima com vocês está errado, tá? É o 5 que não está relacionado com o 3, tá? Agora que eu vi aqui, ó. É x menor que y. Tá? Então, ó, por que não é simétrica? Basta pegar um contra-exemplo, sei lá. O 1 não relaciona com 2, relaciona com 2, né? Porque o 1 é menor que 2. Só que o 2 não está relacionado com o 1, porque o 2 não é menor que 1, tá? Agora, R é transitiva. Então vamos lá, com efeito. Sejam x, y, z três números reais, tais que x está relacionado com y e o y está relacionado com o z. Então vamos à definição da relação R nesse caso. Ó. Dizer que x está relacionado com y equivale a dizer que o x é menor que o y. Chamamos aqui de 1. Dizer que o y está relacionado com o z equivale a dizer que o y é menor que o z. Agora compara 1 e 2. Então pensa na reta real. O x está aqui e ele é menor que o y por 1. E o y é menor que o z. Então se você olhar aqui, ó, o x ele tem que ser menor que o z também, né? Então comparando 1 e 2, vem que o x é menor que z, que é a mesma coisa de dizer que o x está relacionado com z, né? Ou equivalentemente, o x está relacionado com o z, tá? Agora, os elementos que eu peguei x, y, z reais são números quaisquer, né? Então mostramos que para todo x, y, z nos reais, temos que x está relacionado com y e o y está relacionado com z. Isso condiciona que x relaciona com z, é uma tautologia, né? Como? X, Y, Z pertencentes aos reais foram tomados arbitrariamente? Segue que R é transitiva. Agora, vou mostrar que R é antissimétrica. Isso aqui é um pouco sutil, tá? Vai parecer mais um exercício de lógica do que de relações. Olha só, vou fazer um rascunho aqui primeiro para vocês, ó. Provar que ela é antissimétrica no nosso caso, a gente tem que mostrar que qualquer que seja meu x real e qualquer que seja meu y real, nós temos que, se x é menor que y, então y é menor que x, eu tenho que mostrar que isso aqui é a tautologia, né? Olha só. Só um minuto. Tá errado isso aqui, né? Pô, é x igual a y. O que acontece?
Oi, gente, eu pausei o vídeo aqui porque eu fiquei com uma dúvida, mas já achei meu erro aqui, ó. Então a gente tem que mostrar que essa proposição que é a tautologia, né? Se x menor que y e y menor que x, né? Então x é igual a y. O que acontece? Isso aqui é sempre falso, né? Que não existem dois números, tal que o primeiro é menor que o segundo e esse segundo número é menor que o primeiro ao mesmo tempo, né? Então esse aqui de amarelo é sempre falso. Então, esse condicional aqui, ó, é sempre verdadeiro, né? Porque falso, independente se x é igual a y ou não, né? Se isso aqui é verdadeiro ou falso, tanto faz. O condicional sempre vai ser verdadeiro, né? Que a hipótese aqui é falsa, tá? Então, a R ela é antissimétrica, tá? Mesmo que você nunca vai encontrar dois pares de números da forma x, y e yx na relação R, tá? Então, ó, note que R é antissimétrica sem somente ser. Vou fazer aqui embaixo que acho que não cabe ali não. Para todo x pertencente aos reais e para todo y pertencente aos reais, nós temos que a proposição x menor que y e y menor que x condiciona que x igual a y é uma tautologia, tá? Isso é equivalente... Não, isso aqui não vou nada não. Só que acontece. Então essa primeira parte aqui do condicional é sempre falsa, né? Para quaisquer x, y. Como x menor que y e y menor que x. Ó, note que é uma conjunção aqui, né? Então não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pode acontecer no máximo uma. É falso. Isso aqui para todos x, y, né? Em reais. Temos que, então... Temos então que x menor que y e y menor que x condiciona que x é igual a y é sempre verdadeiro. Isso aqui para todos x, y, todos, né? Em reais, tá? Logo, a proposição para todo x pertencente aos reais, para todo y pertencente aos reais, x menor que y e y menor que x condiciona que x é igual a y, é uma tautologia. Aí logo, R é antissimétrica, né? Ok? Bom, aqui tem mais 3 exemplos. Então, vou fazer mais um exemplo nesse vídeo. Então, vamos lá. Exemplo 5. Vamos mostrar que essa relação formada por todos os pares nos naturais, né? Cartesianos naturais, só que não nulos, tá? Então, aqui é o conjunto dos números naturais diferentes de zero, tá? Então, é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, então... Dois elementos estarão relacionados pela relação R apenas quando o x, né, a primeira coordenada, é divisível pela segunda. Então, ó, vamos relembrar que
que significa dizer, nesse caso, que x é divisível por y. Uma forma de interpretar é que quando você pega o x e divide por y, deixa o resto zero, tá? Ou a conta dá exata. Ou ainda, é a mesma coisa dizer que o x ele é um múltiplo do y. Isto é, existe um alfa natural, no nosso caso não nulo, né? Tal que o x é alfa y. Tá? Quer dizer, e quando a gente faz isso, quer dizer que quando eu divido x por y, dá alfa, né? Então a conta vai dar exato. Vou mostrar então que ela é reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica. Então, R é reflexiva. Por que vale isso? Então, ó, aqui é uma relação sobre um conjunto infinito. Então você tem que mostrar que todo elemento está relacionado com ele mesmo. Então vamos lá, seja x um número natural não nulo. Então, eu tenho que mostrar que x é divisível por x, tá? Como é que a gente mostra isso? Basta mostrar que o x é um múltiplo dele mesmo. Isso é óbvio, né? Quanto que é x dividido por x? É 1, tá? Então o que acontece? Note que o x ele pode ser escrito como 1x. Logo, x é divisível por x, né? X dividido por x dá 1. E assim, o x está relacionado com x, tá? Então, o x foi tomado qualquer, né? Então, vale a reflexiva aqui para R. Agora, R é simétrica. Agora, tá errado isso aqui, né? R não é simétrica, né? Só conferir aqui nas minhas notações. Acho que eu coloquei errado ali no exemplo. Eu coloquei que ela é simétrica, ela não é simétrica, tá? Então, lá, R não é simétrica. Para mostrar isso, basta dar um contra-exemplo, né? Então, por exemplo, o 4 é divisível por 2, mas o 2 não é divisível por 1, né? Bem tranquilo. A gente tem que mostrar que ela não é simétrica, né? Por exemplo, nesse caso. Não é simétrica, pois 4 é divisível por 2, né? Mas 2 não é divisível por 4. Isto é, o 4 está relacionado com 2 e o 2 não está relacionado com o 4. Tá?
Próxima propriedade é que a R não é, ela é transitiva. Bom, quero mostrar que ela é transitiva. Então, eu tenho que pegar três elementos x, y, z naturais, né? De modo que o x relaciona com y relaciona com o x. Eu tenho que mostrar que o x relaciona com o z. Então, vamos lá. Sejam x, y, z números naturais positivos, elementos arbitrários. Tais que... Bom, o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o z. Então vamos lá, vamos analisar o que isso significa, tá? Então, se o x está relacionado com o y, isso é equivalente a dizer que o x é divisível por y. Isso aqui, ó, se eu quiser colocar em termos matemáticos, isso é equivalente a dizer que existe um número real, número natural não nulo alfa, tal que o x é alfa y. Vou chamar isso aqui de 1. Agora, também temos que o y está relacionado com o z. Isso é equivalente a dizer que o quê? Que o y é divisível por z. Mas isso é equivalente a dizer que existe um número, né, que eu vou chamar de beta, número natural não nulo, tal que o y é um beta z, né? O y eu consigo dividir por z, né? Acho que aqui eu estou dizendo que o x dividido por y é alfa e aqui estou dizendo que o y dividido por z é beta. Ó, então vamos combinar essas igualdades 1 e 2. Então, combinando 1 e 2, obtemos. Bom, 1 está aqui, ó. O x é igual a alfa y. Agora, o y é beta z. Então, isso aqui equivale a dizer que o x é alfa que multiplica beta que multiplica z. Mas a multiplicação de números reais é associativa, né? Tanto faz a ordem que você multiplica os números, né? Então, isso aqui equivale a dizer que o x ele é da forma alfa beta que multiplica o z. Ou seja, quando eu tento dividir o x por z, dá alfa beta. Alfa vezes beta é claramente um número natural não nulo, né? Porque alfa e beta são naturais não nulos. Ou seja, x é divisível por z. Isso é equivalente a dizer que x é divisível por z. Ou ainda, x está relacionado com z, tá? Então, olha só, peguei x, y, z, elementos quaisquer, tá? Tais que x está relacionado com y e o y está relacionado com z. Cheguei no final que também o x está relacionado com z. Vou mostrar agora que essa relação é antissimétrica. A última coisa que falta mostrar aqui é que R é antissimétrica. Bom, o que nós temos que mostrar aqui é que para quaisquer x, y, se o x relaciona com y e o y relaciona com x, então a única possibilidade disso acontecer é quando o x e o y são iguais, né? De fato,
Vou pegar então x e y, dois números naturais não nulos, tais que o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o x. Então, igual eu fiz no outro exemplo, na outra parte ali. Vamos ver o que cada uma dessas duas coisas significa. Dizer que o x está relacionado com o y é equivalente a dizer que o x é divisível por y. Ora, então, existe um número tal que x dividido por y dá esse número, né? Então, isso equivale a dizer que existe um número real alfa. Real não, né? No nosso caso é natural não nulo. Tal que o x é um alfa y. Vou chamar isso aqui de 3. Também nós temos que o y está relacionado com o x. Isso aqui, então, pela definição de R, é equivalente a dizer que o y, que é divisível por x. Isso aqui é equivalente a dizer que, então, o quê? Se eu pegar o y e dividir por x, isso vai dar um número natural não nulo, que eu vou chamar de beta. Então, existe um beta natural não nulo, tá? Tal que o y é um beta x. Vamos comparar então essas igualdades 3 e 4, tá? O começo é bem parecido com a parte da transitividade, tá? Então vamos lá, comparando. Só lembrando que a gente tem que chegar que o x e o y são só iguais, tá? Vem que de 3, vem que o x é igual a alfa y. Aí combinando com a igualdade 4, né? O x é alfa que multiplica beta x. Ou equivalentemente, né? Vou pôr na mesma linha? Não, vou pôr na linha de baixo, né? Ou equivalentemente, o x é alfa vezes beta vezes x. O que acontece? Ó? X é um número vezes ele mesmo. Quer dizer que x dividido por x é alfa vezes beta. Só que x dividido por x é 1, né? Ou seja, alfa vezes beta é 1. Tá? Bom, vou fazer mais um passo aqui. Isso equivale a dizer que alfa vezes beta é igual a 1. Bom, então acontece. Alfa vezes beta é igual a 1. Só que vocês têm que pensar um negócio. Alfa e beta são números naturais. Tá? Então, por exemplo, não pode ser, por exemplo, alfa igual a meio e beta igual a 2. Porque meio não é natural. Tá? Então, a única possibilidade aqui é que alfa e beta sejam ambos iguais a 1. Né? Então, como alfa e beta são ambos números naturais e o produto deles é igual a 1, a única possibilidade para valores deles, né, é alfa igual a 1 e o beta também igual a 1. Tá? Então volta aqui em qualquer uma dessas duas. Vai na 3 e substitui. Como alfa é 1, x é igual a 1 vezes alfa, então x é igual a y. Tá? Então, substituindo o valor alfa igual a 1 em 3, obtemos
Então, x é igual a alfa y, isso é equivalente então a dizer que o x é igual a 1y, isso é equivalente a dizer então que o x tem que ser igual a y, né? Porque 1 vezes y é o y. Que é o que a gente queria mostrar, né? X igual a y. Então, ó, pegamos dois elementos x e y arbitrários, né? Mostramos que se o x está relacionado com y e o y está relacionado com x, então obrigatoriamente x e y são iguais, tá? Portanto, essa relação R aqui, ó, ela é antissimétrica. Ok, pessoal? Bom, vou parar esse vídeo por aqui. Tem mais dois exemplos para fazer ainda. Daí no próximo vídeo eu faço, ok? Até lá então.